na flexibilidade. É mais É ou uma menos assim. característica de quem é hipertenso, né? Quem é hipertenso está suscetível a isso. Ah, beleza. Todo mundo voltou aí? Yes. Essa Então vamos resposta lá. é difícil no EAD. Hã? Essa resposta é difícil no EAD. Pode ser que a pessoa tenha só entrado. Vamos ver na prova oral, né? Cala a boca aí, então. Cala a boca, então, palhaço. Peraí, seus palhaços. Então vamos Cala a lá. boca, Ah, bicho Ítalo. fresco. Insuficiência Do renal, lado aí, né? sabe? Pode ser aguda ou crônica. Vamos começar aqui pela insuficiência renal aguda. Em tese, ela pode ser pré-renal, intra-renal ou intrínseca, ou pós-renal. Vamos começar aqui do mais simples. O pós-renal. O que é que vocês acham que justifica uma insuficiência pós-renal? Então, esse conceito de pré, intra, pós é geografia mesmo, tá? É onde está começando o problema. Pós é na pelve, não? Ou veia. Hã? Pós é na pelve ou veia, né? Normalmente está relacionada a a Ureté também, né? obstrução na saída da urina, tá? Então, como que você acha que pode ocorrer uma obstrução na saída da urina aí? Qual a hipótese que Cálculo. você teria? Hã? Um cálculo. Um cálculo, uma pedra. Uma pedra, tá. O que mais? Inflamação, região de imunocomplexo, não? Poderia obstruir. Edema. Não, você tem A pressão normalmente, é comprimida. você tem dois rins, né? Lógico, tem pessoas que têm um, mas em geral você tem dois rins. Então, se você tiver só o comprometimento em um, você não tem tanto impacto assim na resposta renal. É óbvio que quem tem só um, né? Se tiver esse tipo de problema, pode ter sim um impacto mais significativo. Mas um dos principais causas, né? Você pode ter um tumor, etc. Mas uma das principais causas de Antinefrotóxico. Ureia. Ureia. Ureia, né? ureia, né? Então, você tem os níveis de ureia muito elevados, isso tem repercussões clínicas. E é justamente esse nível de ureia muito elevado é que a gente vai, não só ureia, mas outros também, né? Então, o que é que deveria estar sendo excretado também que não está sendo por conta de uma insuficiência renal, por exemplo? Lá no começo da aula, na fisiologia ainda, o que é que deveria estar saindo ali? Sódio Que não é também. reabsorvido nem secretado. Hã? Alguns fármacos são secretados, né? Tá, mas lá na fisiologia ainda que a gente teve no começo da aula. Pouco de Creatinina. potássio. Creatinina, né? Então, Creatinina. creatinina tende a estar elevada, ureia tende a estar elevada, ácido úrico também tende a estar elevado, tá? Então, isso aí causa repercussões que a gente vai ver mais à frente.
A insuficiência pré-renal e intrarrenal, elas estão muito ligadas entre si, porque normalmente uma insuficiência pré-renal culmina também em uma insuficiência intrarrenal. E ela corresponde a 80 a 85% dos quadros de insuficiência renais. Então, é onde tem o maior foco para a gente também. Pode ter alguma coisa na hiperplasia da próstata, mas o foco principal para a gente está na insuficiência pré-renal e intrarrenal. O que seria uma insuficiência pré-renal? Seria a Artéria diminuição do renal. fluxo sanguíneo da artéria para o rim? Exatamente. Então, se você diminui o fluxo sanguíneo da artéria para os rins, consequentemente, essas estruturas que são as células renais, os néfrons, vão ser menos nutridos. Então, eles tendem a sofrer hipóxia e lesão. Então, isso gera... Agora, me diga em termos práticos, né? Um exemplo aí de insuficiência pré-renal. Redução do débito cardíaco. Redução do débito cardíaco. Por conta de quê? Por que está tendo essa Hemorragia. redução? Hemorragias, né? Então, uma hemorragia pode levar a uma insuficiência pré-renal, né? E por que essa insuficiência pré-renal pode virar uma insuficiência intrínseca ou intrarrenal? E você causa Quimia. lesão da estrutura do rim. Então, essa deficiência de oxigênio e nutrientes na própria célula renal leva à sua lesão, que pode culminar na sua morte, né? Qual a principal causa de insuficiência renal em pacientes que estão internados em leito de UTI? Repetir a pergunta, por favor. A principal causa de insuficiência renal dos pacientes que estão internados em leito de UTI? Sepse. Certo. Antibiótico, questão dos antibióticos. Antibiótico, né? Tem muitas coisas que são tóxicas, por exemplo, se você tiver muita hemólise, né? Se tiver muita hemoglobina, ela também é tóxica para o néfron, ou, por exemplo, se você tiver muita lesão muscular, né? O paciente teve rabdomiólise, né? O paciente lá, crossfiteiro, foi além do que poderia, teve muita lesão muscular durante o exercício, porque estava tentando se superar, isso aumentou muito a mioglobina, que é um tipo de hemoglobina, só que dentro do músculo, não é para estar na corrente sanguínea. Se libera muito para a corrente sanguínea, isso causa sobrecarga renal, que causa lesão renal. Ou o paciente que sofreu queimadura, né? Queimaduras mais severas, isso também faz o extravasamento do conteúdo intracelular para o meio extracelular. Isso também leva a aumento de mioglobina, a mioglobina também vai comprometer a estrutura renal. Mas, voltando aqui para uma das principais causas de insuficiência renal no leito de UTI. Vocês falaram que é a sepse. Isquemia. Oi? Isquemia. Não entendi. Isquemia. Isquemia, né? Então, como que a sepse está atuando aqui para causar uma insuficiência pré-renal? Porque a gente já discutiu isso também. Era para trazer só agora, mas a gente já discutiu lá atrás. Mas só para ver se vocês pegaram. Como que ela desenvolve uma insuficiência pré-renal? Vasodilatação, né? Que ela vai ser sistêmica. Aí vai diminuir ali a circulação sanguínea para regiões específicas, como o rim, né? E aí vai chegar menos aporte sanguíneo nas artérias renais. Consequentemente, os néfrons vão ter menos capacidade metabólica, né? E eles tendem a sofrer com isso. As próprios glomerulonefrites que nós falamos lá são causas de lesões intrínsecas, né? Ou seja, desencadeada dentro da estrutura renal. A gente falou de algumas glomerulonefrites, glomerulopatias, que desencadeiam respostas de lesão dos néfrons, então a gente teria ali causas intrínsecas, tá? Mas vocês citaram aqui duas que são muito comuns, né? A artéria pré-renal, a sepse e um quadro de hemorragia. Eu vou botar mais um agora. O paciente, ele tem uma síndrome nefrótica. Essa síndrome nefrótica levou... Qual a resposta compensatória da síndrome nefrótica aí?
Produzir proteína lá no fígado, gerando hiperlipidemia. Tá. Você vai ter estímulo do sistema renina-angiotensina-aldosterona e redução dos peptídeos natriuréticos. Tá. Então, esse paciente aí, uma das respostas compensatórias dele foi hiperlipidemia, que é um fator de risco para quê? Aterosclerose. Aterosclerose. Certo, aterosclerose. Esse paciente agora desenvolveu um quadro de aterosclerose na artéria renal. E agora? Qual o cenário aí? Agora é F. Diminui o fluxo, né? E aí? Aumentar a A lesão pressão. endotelial. O Vai que a culminar o aterosclerose vai processo. fazer na artéria renal? Obstruir. Vai obstruir, vai ter uma certa obstrução. E aí, o que é que vai acontecer? Reduzir o fluxo. Reduz o fluxo. Qual a resposta que vai dizer? Vai diminuir o fluxo, beleza. Tem menos fluxo chegando, né? Na artéria renal. Diminui a Então, taxa de filtração. o fluxo está chegando é menor, não é? Concorda? Por conta da obstrução. Sim. Sim. Qual a resposta compensatória aí? Que vai desencadear Aumentar a pelo renina. mecanismo intrínseco do rim. Ele vai fazer o quê? Aumentar a renina. Vai aumentar a renina. Por Renina-angiotensina. que ele vai aumentar a renina? Porque menos sódio, menos NaCl vai estar entrando na célula, vai diminuir cálcio, consequentemente diminuir aumenta a cálcio, liberação de renina. E a renina vai fazer o quê? Ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E vai fazer vasoconstrição Onde? na arteríola aferente. Certo. Isso vai fazer com que passe mais ou menos sangue, que já estava passando menos? Menos sangue Menos. ainda. Né? Menos sangue ainda. Menos sangue ainda. Se esse menos sangue ainda for muito pouco, a tendência é causar lesão intrarrenal também, não é? Pela redução do aporte sanguíneo para as estruturas do nervo. Aí esse paciente tem um processo inflamatório e ele está tomando anti-inflamatório. E aí? É o mesmo paciente ainda. Ele tem uma Aí síndrome vai- nefrótica e está tomando Travou mais ainda por conta que Vai tem inibir. reação das prostaglandinas. Inibir prostaglandina. E aí, como é que fica o cenário? A angiotensina 2 vai conseguir contrair sem um contraponto, o vasodilatador. Então vai aumentar ou vai diminuir o aporte sanguíneo para o nefro? Diminuir Qual a consequência? hipóxia, isquemia, morte celular. Exato. Então, vocês estão começando a pegar aqui os mecanismos que acontecem por conta do distúrbio e também os mecanismos compensatórios, né? Então, tem as duas linhas de raciocínio. Você vai só conectando os pontos. Então, aqui um indicador da insuficiência renal é o aumento de escórias nitrogenadas e a redução da taxa de filtração glomerular. Esse aumento de escórias nitrogenadas, também você tem lá um quadro de azotemia. Está relacionado A gente já tá saindo. Essa azotemia, pessoal, está relacionada ao aumento de 3 elementos principais. Quais seriam? Professor, repete de novo que não deu para entender muita coisa nos últimos 10 segundos, não. Tá. Você tem muito um indicador, você tem aumento de escórias nitrogenadas. Então, você tem muito a elevação de coisas que deveriam estar sendo eliminadas, mas não estão porque a taxa de filtração glomerular está caindo. E aí tem 3 coisas que aumentam muito aí. A gente chama isso aqui de azotemia. Seria Ureia, a ácido ureia, úrico, creatinina, Ureia, ácido úrico e creatina. creatinina. Esses 3 elementos. Qual é a diferença de azotemia para uremia? Azotemia é escórias nitrogenadas em geral. Uremia acho que é ureia, principalmente. Né? Não. A diferença não é essa, não. Alguém sabe? Não? Diferença de quê? Tem chat GPT. O quê? Ele vai perguntar Diferença- pro Deus, chat GPT. Vou Ah, perguntar aqui no chat GPT.
Na verdade, na azotemia, você tem um aumento de score nitrogenase. Vai ter aumento de ureia também. A ureia, normalmente, ela está mais alta do que a creatinina. Por que vocês acham que a ureia está mais alta que a creatinina? Pensando na função renal aí. O que a ureia tem, que a creatinina não tem, e que faz com que ela fique mais elevada que a creatinina? De forma geral, tá? Não estou falando patológico, não. Eletrólitos? Não. O Isso fígado, né? o fígado não pode estar tentando produzir mais, realizando o ciclo da ureia. Não, ele produziu e está indo para o rim. Mas por que que indo para o rim você tem mais ureia do que creatinina? A ureia pode ser reabsorvida. Pode. Pode. Eu acho que é porque a creatinina quase toda ela vai ser. Ela vai chegar na urina, né? Exato. Diferente da ureia. Exatamente. Então, a ureia, ela pode ser reabsorvida. Ela é reabsorvida, né? Quanto mais lenta é o trânsito, mais reabsorvida ela é. Então, a ureia ela pode ser reabsorvida. A creatinina, em geral, não. Não. Se você tem... Normalmente, então, a razão ureia-creatinina é maior para a ureia, né? Em geral. Só que se esse rim não está funcionando bem, a tendência é você aumentar mais a ureia e aumentar mais a creatinina. Certo? Sim. Mas a minha pergunta em tese era, qual era a diferença da uremia para a azotemia? A uremia é quando você tem manifestações clínicas atreladas ao aumento das escoras nitrogenadas. A azotemia é quando você tem só o aumento das escoras nitrogenadas, mas que pode não ter manifestação clínica. Ou seja, se você dosar está elevado, mas o paciente não está tendo repercussões clínicas por conta disso. Chega no determinado momento que começa a ter manifestações clínicas. Aí a gente eleva essa nomenclatura para uremia, né? Ou seja, as manifestações... É a mesma coisa que a síndrome urêmica, isso aí. Exatamente, né? Então você tem a uremia está relacionada ao aumento desses metabólitos que causam manifestações clínicas. Uma das manifestações clínicas são essas síndromes como você está falando aí. Ok? Beleza. Então, nesse paciente, num paciente que não tenha problema renal, como é que vai estar a relação ureia-creatinina? Vai ter mais A ureia ureia que vai estar mais creatinina. elevada, né? A ureia vai estar mais Elevada. Mais alta. elevada. Está mais elevada. E no paciente que tenha lesão renal, Os dois aumentam muito. mas qual vai estar mais elevado? Continua a ureia. Continua a ureia. Então a ureia fica mais elevada ainda, tá? Porque você não está tendo essa capacidade de reabsorver ureia, né? Você precisa de transportadores. Lembra que você está com deficiência desse nefro. Ele não está funcionando bem. O que estiver passando por ele, por algum acaso passou por ele, vai ser excretado sem ter papel de reabsorção ou secreção, porque não está tendo função. Mas então você não vai ter reabsorção de ureia. Então a quantidade de ureia vai aumentar mais ainda do que já era naturalmente. Ok? A quantidade de ureia pode aumentar de forma 40, 50 vezes mais do que ela estava no estado natural. E a creatinina também vai aumentar pelo mesmo princípio. Isso Só no que sangue, né? no sangue, exatamente. Então, aqui está mostrando um aspecto de lesão tubular. Então, você está tendo qualquer tipo de lesão renal. Então, você está tendo aqui uma lesão. Aqui ele está mostrando uma lesão renal por contração da arteríola aferente. É até parecido com o caso que a gente estava discutindo agora há pouco, né? Vamos supor que ele tivesse aqui uma aterosclerosezinha aqui nessa parte. Deixa eu pegar aqui um pincel. Deixa eu ver aqui. Vamos dizer que ele tivesse um processo de aterosclerose nessa parte. Isso aqui levou a um mecanismo de constrição. A gente já entendeu por que está tendo essa constrição, não já? Sim. Certo. Consequentemente, o fluxo sanguíneo aqui vai estar maior ou menor? Não. Menor.
Essas células aqui do túbulo, as células glomerulares não tanto, mas as células do túbulo são muito dependentes de energia, porque elas têm muita bomba, então Mitocôndria. elas têm muita mitocôndria, né? Então, o que acontece com essas células aqui com baixa oferta de oxigênio? O que acontece com ela? Forte. Morte. Necrose. Então, você tem a necrose, né? Ou a lesão tubular, a necrose, e isso começa a causar um acúmulo dessas células que estão mortas na região onde teria a formação de urina. Isso começa a causar um fluxo retrógrado, ou seja, era para ser nessa direção. Como tem uma obstrução aqui, você começa a voltar esse fluxo. Isso causa mais lesão dessas células, porque tem um acúmulo de metabólitos nessa região, e começa a ter o extravasamento por aumento da pressão hidrostática para os compartimentos extracelulares ou extratubulares. Ok? Ok? Sim. Sim. Vamos para a doença renal crônica. O que é que a gente está vendo aqui nesses desenhozinhos aqui, ó? Ele está mostrando que esse néfron aqui necrosou. Qual diferença nós temos da insuficiência renal aguda para a crônica no que tange a compensação? Eu acho que eu falei para vocês no começo da aula também. Não tem tempo de adaptação morfológica na aguda. Exato. Então, Hipertrofia, né? hipertrofia. Então, esse outro néfron que está aqui, ou esses outros néfrons que estão aqui, tendem a aumentar o seu tamanho para suprir a necessidade desses néfrons que estão morrendo. É óbvio que ele não vai conseguir fazer o papel de todo mundo, né? Então, a intensidade de filtração glomerular tende a cair. Só que caindo e ficando dentro de parâmetros que ainda sejam funcionais, ainda dá para ficar dentro do jogo. O problema é que quando chega em uma determinada situação, assim, ó, você tem basicamente a maior parte dos seus néfrons não funcionantes. Para que você caia de forma tão significativa assim a intensidade de filtração glomerular, você tem que ter mais ou menos 2/3 dos seus néfrons que não funcionam mais. Então, aqueles que ficam trabalham muito, mas quando você já está com um problema de baixa intensidade de filtração glomerular que implique que ele não está mais funcional, é porque você já perdeu quase que toda a sua população de néfrons funcionais. Quais são os parâmetros que vocês podem avaliar aí? Creatinina. Como é que está a creatinina nesse paciente? O nível dela plasmático vai estar aumentado, né? Então, o nível sérico aumentado. É uma relação inversa com o quê? Filtração glomerular, né? Filtração glomerular. E a filtração glomerular é um parâmetro de quê? Função renal. Lesão De renal. quê? Função renal. Função renal. Se você cai a filtração glomerular, está caindo o quê no final das contas? A função renal. Outra coisa que você pode avaliar, albuminúria. O que é que você espera que pode estar acontecendo aí? Realmente. Pode Aumento aumentar. também. Pode aumentar, né? O que é albuminúria? Porque pode pessoas não saberem o que é, né? Albumina na urina. Pressão de albumina na urina, né? É. E o que é microalbuminúria? Microalbumina. Não, albumina pequena. O paciente é diabético, o professor tem uma relação? Hã? Tem, com a Tem diabetes, alguma sim. relação com o paciente ser diabético? Tem. É um dos principais. O Pouca paciente que é quantidade, diabético o paciente que é diabético, ele tem que fazer exames para microalbuminúria de forma preventiva. Qual que seria a diferença da microalbuminúria para a albuminúria?
Acho que é o nível A de gravidade da quantidade, não? lesão? Hã? O nível de quantidade que aparece, não? Exato. Os testes de albuminúria vão detectar, ele tem uma sensibilidade, né? Então, eles vão detectar lá, tem até aqueles de fita, né? Que vai ser, tipo assim, mais, né? Ou acima de mais significa presença de albumina, por exemplo, na urina, né? Lembrando que isso aqui é na urina. Microalbuminúria é quando você não detecta albuminúria, ou seja, os testes não detectam, mas você tem, por isso que alguém citou aí, né, a questão da diabetes, você começa a ver em um teste mais refinado, que é de microalbuminúria, em que ele começa a detectar níveis de albuminas que são baixos, não suficientes para ser detectado em um teste de albuminúria, mas que já são detectados no teste de microalbuminúria, ou seja, ele não está tendo proteinúria de forma mais detectável, mas é um indicador de que ele está no caminho para desenvolver uma proteinúria. Entenderam aqui a diferença? Entendi. Pode-se Pô, dizer que a albuminúria é mais grave, é uma lesão mais grave? Isso. A microalbuminúria, na verdade, a tendência dela é se desenvolver mais à frente em uma albuminúria. É só porque o teste ainda não detectou. Só que você tem um teste mais refinado que começa a detectar em uma quantidade muito sutil a liberação já de albuminas. Ou seja, esse teste aqui daria negativo e esse teste aqui daria uma quantidade de albumina sendo perdida pela urina. Se não tratado, a tendência é que venha para cá e esse teste aqui no futuro seja um teste positivo. Ok? Show. Cilindros hemáticos, tudo isso aqui são coisas que podem estar acontecendo, tá, pessoal? Não necessariamente vai acontecer. Então, cilindros hemáticos também podem estar aparecendo, depende do tipo de insuficiência, né? Ultrassonografia para você ver lá os aspectos morfológicos, né? Então, você fazer uma análise da estrutura renal. Outra coisa que não está aqui, que você pode também fazer uma avaliação. Biópsia. O que mais que está aqui que você pode fazer? Pode dosar ureia também? Pode, Sim. Pode dosar ureia também, né? Pode dosar, fazer uma Duro. gasometria também? pode. Sim. Pode dosar parotormônio? Paratormônio, pode, porque o rim vai estar relacionado lá com a absorção do Vitamina D, né? cálcio, vitamina D, essas coisas. Pode dosar hemoglobina, hematócrito em geral. Também pode estar alterado no doente renal crônico. É. Aí, a brincadeirinha para vocês, ó. Faz o L agora. Hã? Faz o L agora. Então, aqui, nesse paciente, ele tem um desequilíbrio na questão de sódio e água. Então, ele não consegue ter uma função renal apropriada, que é um doente com doença crônica já, né, renal. Consequentemente, ele tem um acúmulo de água e sódio. Isso faz com que ele desenvolva quadro de hipertensão, o que pode culminar em uma insuficiência cardíaca. Porque insuficiência cardíaca são dois aspectos, não é só a hipertensão, não, tá? Está relacionado à anemia também. Mas veja bem, o coração, o coração é uma bomba que está atrelada a um sistema vascular. Por isso que o sistema é cardiovascular. O sistema vascular, ele está com muito ou pouco volume? Muito. Muito volume, porque o Muito. rim não está funcionando bem, né? O rim não está funcionando bem, você não está conseguindo excretar, fazer as funções dele lá. Então, ele tem muito volume. Só que esse muito volume, por outro lado,
esse paciente, a gente tem que fazer o casamento de informações. Esse paciente, ele tem tendência a ter anemia ou não? Sim, Então, ele tendo anemia, significa que ele tem mais ou menos hemácia. Menos. menos. Ele tem menos hemácia, mas ele tem pouco ou muito volume. Muito. Muito volume. Então, ele pode desenvolver um quadro que a gente chama de insuficiência cardíaca por alto débito. É um negócio meio... Você fica assim meio... Tem uma coisa estranha aqui. Nesse caso, o hematócrito vai estar bem baixo, né? Aumenta a volemia e a massa de hemácias diminui. E é um quadro grave, tá? Da insuficiência renal crônica, né? É a anemia, né? Um parâmetro que é bastante grave. Então, esse paciente tem muito volume, mas tem pouca hemácia. Então, ele tem um débito cardíaco alto ou baixo? Alto. Ele tem um débito Alto. cardíaco alto. Só que esse débito cardíaco alto consegue oxigenar os tecidos de forma apropriada? Não. Não. Não, porque ele está em anemia. Só que um tecido que ele também não consegue nutrir bem. Olha o X da questão. Ele tanto não consegue nutrir bem esse tecido, como ele ainda exige muito desse tecido. É o coração. Ele fala, coração, trabalha mais. A gente precisa aumentar o débito cardíaco, porque os tecidos estão reclamando que não estão recebendo oxigênio. Então o coração fala, tá, tem muito o sistema vascular tá cheio, eu vou bombear com muita força aqui. Eu vou trabalhar duro, né? Então eu vou aumentar minha força de contração, vou fazer frequência cardíaca mais elevada, tudo para aumentar o débito cardíaco para poder levar energia para vocês. Só que o pai está trabalhando aqui também. O pai também quer feijão com arroz. Só que não tem. O cara está em quadro de anemia. Ele está fazendo um esforço gigantesco para empurrar esse negócio para frente. A galera, o pessoal lá na frente está reclamando que continua sem chegar oxigênio de forma apropriada. E ele tá falando assim, vocês estão reclamando que não estão chegando em vocês e eu estou tentando trabalhar muito e também não está chegando para mim, não. Então você começa a desenvolver um quadro de insuficiência cardíaca. Entendeu a lógica aqui? Sim. O volume Sim. vascular... Oi? Entenderam, né? Sim, sim. Certo. O volume vascular aumentado também aumenta edema. Por que aumenta edema aqui? Vai aumentar a permeabilidade capilar e extravasar. Isso. Você pode ter duas coisas, né? Você pode ter proteinúria, que vai ajudar a formar edema, que é uma linha, que é a redução da pressão oncótica, mas outra linha também atrelada a isso, eu posso ou não posso ter proteinúria, mas vamos considerar que ele não está tendo ali muita proteinúria, não. Mas só em aumentar muito o volume vascular, o que acontece com a minha pressão hidrostática? Extrapola demais. Extrapola demais, que é o que acontece muito com quem também, uma pessoa que tem muita, principalmente mulheres, né, que tem edemas aí, e elas não têm problema renal. Só que elas, não sei, estão consumindo muito alimento que é rico em sódio. Esse muito alimento rico em sódio faz com que ela faça a recaptação de muita água. E esse acúmulo de água tem uma pressão hidrostática muito forte no sistema vascular, o que empurra para o espaço intersticial. E aí ela fica com edemas. Não é assim? Sem ser nenhum problema renal. Tem muitas pessoas que reclamam, eu tenho edema aqui, tô ganhando peso, mas não é gordura, é acúmulo de água. Não tem muita gente que reclama disso aí? Então, como você tem um aumento de pressão hidrostática aqui, porque tem um volume vascular elevado, você acaba formando lá edema. Hiperpotassemia. Qual a relação da hiperpotassemia? Hiperpotassemia eu já adianto que é um quadro que você tem que estar no fim de carreira já, tá? Porque, vamos lá, quem pode explicar essa hiperpotassemia aí? Eu acho que é porque vai estimular o sistema renina-angiotensina-aldosterona e você vai você excretaria potássio e reabsorveria sódio, só que não está funcionando, então acontece o contrário. E a aldosterona não está atuando direito. É basicamente isso. O principal secretor de potássio que existe é o rim. O rim secreta potássio para ser excretado e ir embora mesmo, né? Só que normalmente isso não impacta muito, porque quando você começa a ter uma deficiência renal,
o intestino começa a trabalhar nessa parte para excretar. Agora, se você cair muito, normalmente abaixo de 15 mililitros por minuto, né, de filtração glomerular, você acaba tendo, sim, um quadro de hiperpotassemia. Então, você começa a ter acúmulo de potássio. Qual o problema de ter acúmulo de potássio? Arritmia. Arritmias, né? Um dos problemas está relacionado à arritmia, força muscular e etc. Eliminação de escórias nitrogenadas. Então, você tem aqui uremia. O que é uremia? Quando você tem manifestação clínica Manifestação clínica de quê? do acúmulo de escórias nitrogenadas. Quais são? Ácido úrico, ureia e creatinina. As três principais, né? Certo. Isso aí leva a processos de resposta celular relacionada à inflamação, então você pode desenvolver pericardite e também várias outras reações, como imunossupressão, distúrbios dermatológicos, manifestações gastrointestinais, neurológicas e disfunção sexual. Quais são as principais para a gente aqui? As principais são as manifestações gastrointestinais, porque vamos lá, você está liberando muita ureia? Está conseguindo excretar muita ureia, o rim? Não. Não. Qual é o Acumulando. outro caminho que eu tenho para liberar a ureia? TGI. TGI. Só que quando eu aumento muito a ureia para o TGI, no TGI tem bactérias colônicas. O que é que essas bactérias fazem? Que as Vamos fazer a bactérias fazem. conversão da ureia em amônia de volta, né? Exatamente. Então elas vão converter a ureia em amônia. A amônia vai fazer o quê? É pro fígado, Ela não vai para ser pro convertido em ureia. fígado, Vai transforma em voltar, né? bile. Vai voltar pelo trato gastrointestinal. Então, você vai ter naturalmente um acúmulo de amônia nessa região do trato gastrointestinal. Consequentemente, você tem manifestações gastrointestinais por aumento de amônia. Além disso, a quantidade de ureia. Outra manifestação do gastrointestinal está relacionada ao paratormônio também, que aumenta a secreção gástrica, tá? Mas a gente ainda não chegou no paratormônio aqui, mas ele vai estar mais elevado também. Outra manifestação que é importante são as manifestações neurológicas. Então, você começa o acúmulo de ureia, ele tem dois pontos. Um, afeta o sistema nervoso periférico e outro, afeta o sistema nervoso central. No sistema nervoso periférico, esse acúmulo dessas bases nitrogenadas, esses cores nitrogenadas, vão causar atrofia neuronal e perda da bainha de mielina. Então, isso causa lesões periféricas neuronais. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente estudou cirrose lá, você desenvolvia o que quando você aumentava muito a amônia? Encefalopatia, né? Encefalopatia. Aqui é a mesma coisa. Não se sabe exatamente o mecanismo, que você pode pensar, está aumentando muito ureia, vai aumentar muito a amônia, e a amônia pode desenvolver cefalopatia por amônia, né? Que seria cefalopatia hepática. Mas normalmente não está relacionada ao aumento de amônia. É a própria concentração desses scores nitrogenadas que leva a um quadro de encefalopatia. Porque se você aumentasse a amônia, o fígado também iria trabalhar mais. O que é que o fígado iria fazer se você aumenta muito a amônia? Quando chega nele, né? Antes de chegar nele, não, mas quando chega nele, ele vai fazer o quê? Transformar em Ciclo ureia. do ácido da ureia. Vai trabalhar para aumentar a ureia. Então, vai ficar um ciclo lá da ureia trabalhando para aumentar e diminuir, portanto, a amônia, certo? Mas o quadro é que o simples aumento de ureia também na corrente sanguínea, isso leva a um quadro de encefalopatia. Então, existe uma encefalopatia causada pelo aumento dessas escórias nitrogenadas também, ok? Agora, o mecanismo, como que isso acontece, ainda não se sabe muito bem ao certo, não. Essa uremia também tem manifestações de coagulopatias, então elas não diminuem o número de plaquetas, mas causam uma disfunção plaquetária. Então, essa disfunção plaquetária leva a um quadro que pode culminar com hemorragias ou sangramentos. Diferentemente do que a gente via na cirrose, né? Você tinha uma destruição de todos os elementos figurados, celulares que passa pelo baço ali. Não era assim que a gente via lá no fígado?
problema hepático. Aqui na uremia, essas scores estão levando a uma alteração de função plaquetária, que consequentemente diminui sua função, não está tendo uma redução plaquetária. Isso que leva a um quadro de sangramento. Síntese de eritropoetina. Um dos papéis renais, quando tem déficit de oxigênio, é aumentar a síntese de eritropoetina para aumentar a síntese e maturação das hemácias. Nesse paciente, como que está o quadro aqui? Reduzido. Reduzido. Então, o paciente tem tendência a desenvolver anemia. Uma das funções renais também está relacionada ao seu equilíbrio ácido-básico. Apesar de você ter proteínas de tamponamento, estruturas de tamponamento, você ter sistema respiratório, tudo trabalhando para o equilíbrio ácido-básico, quem de fato elimina ácido ou faz reabsorção de base está relacionado ao rim. Então, o rim é o mais lento, mas é talvez o mais efetivo. Então, como esse rim não está funcionando bem, a tendência é que ele desenvolva um quadro de acidose. Ele não está conseguindo fazer esse equilíbrio ácido-básico. A resposta da acidose é o tamponamento ósseo. Como ele não está conseguindo ter bases suficientes, porque ele não faz reabsorção de bases e nem síntese de base, lembra que o rim também consegue formar mais bicarbonato, né? Mas, enfim, ele não está conseguindo ter esse equilíbrio ácido-básico, então, o aumento da acidose, um mecanismo é o tamponamento ósseo. Tamponamento ósseo para tamponar essa acidose. Só que isso leva à redução dos níveis de cálcio. Então, você começa a consequência desse tamponamento ósseo é a redução dos níveis de cálcio no osso. Outro elemento, aí paramos aqui. Outro elemento é a vitamina D, para ela atuar, ela precisa de quem? Do rim. A Do enzima, fígado né? e do rim. Para poder virar o quê? Para ser ativado em 1,25 Vitamina D mais hidroxivitamina ativa, D. né? Calcitriol, né? Então, para ela poder ser ativada, ela precisa do rim. Como o rim não está funcionando, o que acontece com a vitamina D? A função da vitamina D? Não é ativado. Ela não é ativada. Então, a quantidade de fósforo tende a ficar mais elevada, porque quem iria fazer a eliminação de fósforo também seria o rim. O fósforo tem uma relação inversa com cálcio. Quando você aumenta muito fósforo, você reduz cálcio. Então, você tem um quadro de hipocalcemia. Quem poderia consertar essa hipocalcemia? A vitamina D não está conseguindo. Quem poderia consertar essa hipocalcemia? Paratireoide. Paratireoide, o hormônio da paratireoide. Ele vai ser secretado. Quem faria a regulação desse hormônio? Quem que faria a regulação do paratormônio? Os próprios níveis de cálcio no sangue, né? Só que ele não está conseguindo. Isso. Outra coisa também tem assim, ele está conseguindo em partes, né? Ele vai conseguir porque o rim tem um papel de fazer reabsorção de cálcio. Como o rim não está funcionando bem, acaba que você não consegue reabsorver cálcio. Então, os níveis de cálcio tendem a cair. O paratormônio vai tirar esse cálcio da onde? Do osso. Do osso, para botar na corrente sanguínea. Quem é um forte, você me falou né? O próprio cálcio seria um inibidor do paratormônio. Mas tem um hormônio que é um inibidor do paratormônio, e é muito importante nesse equilíbrio. Quem é? Vitamina D? A vitamina D. Como é que tá a vitamina D? Desativado. Tá baixo. Tá ativa ou não? Não. Então, como é que vai estar o paratormônio? Atuando loucamente. Ele já tem um estímulo para estar elevado. O outro estímulo, que é o freio dele, como é que tá? Inativo. Inativo. Então, como é que ele tá aqui? Pé no acelerador ou não? Sim. Então, continua tirando o quê de onde? Cálcio do osso. Continua tirando o cálcio do osso. Então, o paciente pode desenvolver vários distúrbios, né? Relacionados à matriz óssea. Então, ele pode ter tanto quadros de deficiência de mineralização óssea, como ele pode ter distúrbios de formação óssea. Então, ele começa a
tirar a matriz óssea, a formar, mas formar de forma irregular. Ele não consegue ter equilíbrio. Então, ele começa a ter vários distúrbios relacionados ao desenvolvimento ósseo. E o paratormônio também, causa manifestações gastrointestinais, tá? Porque ele aumenta a secreção gástrica. Ok? Ok. Tratamentos. Tem as medidas para retardar a progressão. Então, os mais óbvios, né? Se o paciente tem hipertensão, controle da pressão arterial, se ele tem diabetes, controle glicêmico, e existe também uma relação do tabagismo com esses processos por meio das coagulopatias, tá? Então, o tabagismo aparentemente tem um efeito nas coagulopatias. Hemodiálise. Como é que funciona a hemodiálise? Você tem um aparelho que você vai fazer a transfusão, basicamente, do sangue do paciente para esse aparelho, ele é filtrado no aparelho e ele retorna para o paciente. O que é que tem nesse aparelho? Ele tem uma membrana, nessa membrana ele tem a passagem de substâncias de um lado do sangue para a solução dialítica e vice-versa. Como que é feita essa transição? O lado que tem mais vai para o lado que tem menos. Então, o paciente precisa fazer reabsorção de sódio, precisa fazer secreção de potássio, todas essas funções você vai colocando aqui para poder equilibrar. Uma coisa que ele precisa, bicarbonato, então você tem que colocar também bicarbonato para que o bicarbonato nessa solução dialítica passe para a solução sanguínea para que possa ser voltar para o paciente. Então, basicamente, você está pegando uma membrana extracorpórea para poder fazer a filtração. Filtrar significa passar uma coisa de um lado para o outro. Aquilo que eu precisaria excretar vai passar para um lado. Aquilo que eu preciso botar para dentro da circulação sanguínea, ou seja, ser reabsorvido, vai passar do que está no sangue para a solução dialítica. Então, aqui ele está, até ele botou legenda, não tinha nem visto essa legenda. Então, ele tem aqui a ureia. A ureia, ela não era para ser uma parte eliminada pela urina, né? Então, você tem aqui a passagem de ureia. Potássio, lembra lá que um dos problemas é a hiperpotassemia, então você coloca potássio para fora também. E aqui o bicarbonato para você poder fazer a recaptação e poder fazer o equilíbrio ácido básico do paciente. Isso é como funciona a hemodiálise. E como funciona a diálise peritoneal? É semelhante à hemodiálise, só que em vez de você ter uma máquina extracorpórea, você faz uma incisão, uma cirurgia, e coloca um catéter no peritônio desse paciente, e a membrana do peritônio vai funcionar como uma membrana de filtração. Então, esse paciente vai ter uma válvula, então essa cirurgia é feita aqui na região abaixo de umbigo, normalmente, né? Mas o catéter fica mais lateralizado. Você vai ter uma solução nova e uma solução antiga, e você vai fazer a transfusão nessas mesmas circunstâncias. Qual dos dois é mais complexo? Esse aqui tem uma tendência maior a você ter um problema no catéter, né? E também a infecções, tá? Mas, em geral, eles funcionam com o mesmo princípio, que é o da filtração. Então, alguém falou lá no começo da aula, a proteína que vai aumentar o volume urinário, essas soluções aqui, elas têm percentual de glicose. Então, quando você aumenta o percentual de glicose, essa transfusão é mais rápida. Quando você reduz o percentual de glicose, essa transfusão é mais lenta, porque a glicose vai puxar a água também. Tá, então eu aumento o percentual de glicose do jeito que eu quero? Não, tem que levar em consideração o peso do paciente, a área corpórea dele. Mas isso aqui basicamente é a função renal. Uma das funções renais, né? Que é a de filtração, que talvez seja mais relevante para ele aqui no princípio. Porque se ele tiver anemia, como que você vai contornar isso aí?
Eritropoetina, professor, fazer? Você dá eritropoetina para ele, né? Você tem outras formas de contornar essas situações. O ponto mais crítico para a gente aqui são dois. A filtração, que precisa acontecer e não está acontecendo. E dois, a uremia, que são as manifestações clínicas por aumento dessas creatinina, ureia e ácido úrico em geral. Então, se você consegue contornar tanto a uremia como a filtração, você consegue melhorar muito a qualidade de vida do paciente. Claro que só o fato de ele ter que fazer hemodiálise é um processo de 4 horas, né? Só o fato de ele ter que fazer hemodiálise, isso também causa muita, como é que eu posso falar? Desgaste físico ao paciente. Porque o simples fato de ele gastar um tempo nisso já é dispendioso, mas se fosse só isso, já seria dispendioso. Mas ele tem manifestações clínicas também. Então, ele sente náuseas, pode vomitar, ele tem fraqueza, ele pode ter hipotensão. Você está tirando uma quantidade de sangue grande dele para passar por uma máquina para voltar por ele. Além das lesões locais, né? O próximo local onde ele faz a infusão lá, numa comunicação arteriovenosa, aquilo ali também causa lesão na estrutura vascular e também é um foco de infecção nesse paciente. Essa comunicação arteriovenosa, tu fala, é a fístula, é chamada fístula? Exatamente. E o tratamento dietético, como que vocês acham que deveria ser a proteína desse paciente na dieta? Reduzir. Por quê? E o cara não tá conseguindo evitar que perca mesmo. Hã? Ele tá perdendo toda hora. Mas do ácido úrico também, né? Hã? A ureia, né? A ureia. A ureia é o ponto mais principal aqui. Porque se ele consome muita proteína, qual o metabolismo o metabolismo da proteína termina com o quê? Com amônia, que vai se converter em ureia depois. Com ureia, né? Vai se converter em ureia. E esse paciente já tem pouca ou muita ureia aí, já que ele não consegue ficar eliminando ureia. Tem muita. Então, você vai potencializar o quadro de uremia dele, se ele fizer dietas hiperproteicas. Carboidratos, gorduras e calorias. Como é que vocês acham que deveria ser? Tem que comer menos gordura, né? É baixo também, por conta da E menos glicemia. carboidrato também. Tudo tem que ser menor. Precisa ser maior, né? Diminui tudo, professor. Até o chocolate. O chocolate precisa diminuir mesmo, mas em geral, O vinho também. os carboidratos e as gorduras, eles precisam ter um pouco mais de elevação. Só que normalmente a gordura não é saborosa, né? Não é qualquer coisa que eles podem estar comendo. Mas por quê? Porque ele já tende naturalmente a ter um déficit proteico na nutrição, né? Na sua dieta. Já tem uma tendência a ter pouca proteína. Além disso, se ele tiver uma redução de carboidratos e gorduras, a tendência é que ele precise fazer mais o quê? Se você tem pouca glicose. Para poder manter a glicemia. Energia. Tem pouca energia. Aí você precisa fazer o quê para poder aumentar a energia? Lipólise. Um outro aspecto aí, Glicogenólise, gliconeogênese. gliconeogênese, né? Tem um paciente que está no estado mais crítico. Então, gliconeogênese ocorre a dispensas de quê, normalmente? Não entendi. Como que você faz a gliconeogênese? Aminoácido e gordura. Através de lactato. Lactato, glicerol. Ácidos graxos. O ácido graxo entra no... Como Tá no metafórmico. Glicerol, na verdade. Glicerol, certo. Lactato. E o próprio glicogênio. O principal aqui que está faltando, que ele já tem pouco, é o carboidrato. Né? Esqueletos de carbono da proteína. Não é isso que acontece, não? Quando você começa a ter deficiência energética, você não começa a catabolizar, não? Proteína. Sim. Então, esse paciente já tem uma
dieta pobre em proteína e você ainda vai colocar uma dieta pobre em carboidrato, a consequência é que ele vai precisar quebrar as proteínas para poder formar mais energia. Esse paciente já tem uma deficiência de massa muscular. A tendência é que você agrave esse quadro de deficiência de massa muscular dele. Então, aí você pode ter outras repercussões. Fraqueza muscular, né? Esse paciente pode ter outras manifestações clínicas. Líquidos e eletrólitos tem que ter o controle, mas aqui depende muito da situação em que ele esteja, né? Mas normalmente, você tem uma prescrição para reduzir a concentração de sódio. Tem exceções, às vezes o sódio pode ajudar o quadro de insuficiência renal. O problema é que o sódio ajuda por um lado e do outro ele está relacionado à hipertensão. Aí você pode até aumentar a taxa de filtração glomerular, só que como tem a hipertensão, aí tem um efeito contrário. Então, em geral, você reduz sódio. Potássio, depende também. Se a taxa de filtração for muito baixa, aí vai ter que fazer restrição de potássio. Se ela está baixa, mas no nível um pouco mais aceitável, você faz controle de potássio, mas você tem outras vias de eliminação de potássio. Controle hídrico também, né? Então, a água ali fica mais ou menos o recomendado para uma pessoa normal. Então, não fazer muito balanço hídrico, porque você não tem muito controle de volume pelo rim. Ok? Perfeito. Professor, e a gente vê que essa dieta dos pacientes renais, elas são muito complexas, como o professor está falando. Até o feijão, o caldo do feijão, a gente orienta os pacientes a não tomar o caldo, porque é rico em potássio, né? Aí a Uhum. gente atendeu um paciente no ambulatório em Finéfilo, o paciente era vegetariano. Só que a proteinúria lá em cima, muitos cálculos oxalato. Só que ele comia chocolate e vinho todo dia. Aí o meu esposo não está sendo do oxalato, fez o estudo urinário, né? Por conta do oxalato e do chocolate. E ele era vegetariano, nada de proteína. Aí já estava bem caquético, não tinha mais nada de massa muscular. Porque tem que ficar em cima do muro, né? Como o senhor falou, até a questão da água, né? Tem que Até reduzir. que... Aí é muito difícil a dieta deles. Lá no ambulatório, normalmente ela orienta a carne, comer 2 vezes na semana, tamanho da palma da mão. Tamanho da palma da mão, coloca um bife só de carne, né? 1 vez ou 2 vezes na semana, porque é muito restrita a dieta deles. Chega a dar dó mesmo, né? Muito desidratam por conta da água, né? É uma dieta muito difícil mesmo, como o senhor falou. Seguir é muito complicado. Isso. Aí a proteína, aquela proteína que ele vai consumir, já tem que ser baixa, né, a proteína. E a proteína que vai consumir tem que escolher qual tipo de proteína também. Tem que ser uma proteína que sirva para outras questões metabólicas. Se for uma proteína com baixo valor biológico, ela vai só causar despesas para a gente. Então tem que ser outra. Por isso que você está falando aí proteína de origem animal, normalmente, né, que é carne. Ok, pessoal? Esse é o rim pra gente. Para quem não conhecia, prazer. Muito Aí, fácil. professor, por exemplo, a atividade de quinta vai ser só de trato gastrointestinal ou vai cair rim também? Vai ser só TGI. A do rim vai ser, se eu não me engano, prova oral, né? Meu O Deus Ítalo do achou céu. fácil, professor. Ele pediu algo Pode mais reverter, difícil. não? É o quê? Inverter? Eu também acho, concordo, Sabrina. Professor, o rim pegou pesado. O rim é... Seu marido sabe aí, né, Neclécia? É muito complicado, viu? É muito complicado o rim. Bota Mas por mim TGI pode oral. fazer o rim, professor. Eu gosto. Assim, eu gosto livre e espontânea opressão. O Edson disse que Ítalo quer achou fazer 2 fácil. provas orais. É o quê? O Edson disse que queira 2 provas orais. Ah, é. Eu me livre. Ah, Pronto, se vai então faz uma lascar. pra mim, outra pra ti.